meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. O princípio de operação do gerador é a conversão de energia mecânica em energia elétrica. Isso acontece devido ao fenômeno da indução eletromagnética. A essência desse fenômeno é que, quando um condutor elétrico cruza as linhas de forca do campo magnético, surge uma diferença de potencial nas extremidades do primeiro, ou seja, a tensão elétrica. O princípio de operação do gerador automotivo é o mesmo. O alternador do carro e um alternador com um retificador embutido. Por que um carro precisa de um alternador? Todo carro precisa de energia elétrica para funcionar. Ela é usada para dar partida e fazer funcionar o motor e para iluminar a estrada. Os dispositivos de controle e indicação de luz também a utilizam para o funcionamento normal. E por isso que a bateria elétrica se descarrega rapidamente quando o carro está funcionando. Para carregá-la enquanto o motor está funcionando, um gerador é instalado em todos os veículos equipados com um motor de combustão interna. Composição e construção do autogerador. O autogerador é composto pelas seguintes partes: o estator, que inclui um núcleo feito de placas de aço elétrico com 3 bobinas de fio esmaltado de cobre com diâmetros de pouco menos de 1 milímetro enroladas nele. Essas bobinas são conectadas umas às outras em uma configuração em estrela, e diodos retificadores são conectados às suas extremidades livres. Rotor, que consiste em um núcleo com 6 polos e uma bobina de fio de cobre isolado enrolado dentro dessa estrutura, cujos condutores são conectados a 2 anéis de contato de cobre. Essa bobina é o enrolamento de excitação do autogerador. Bloco de diodos retificadores. Seu circuito consiste em 6 diodos potentes dispostos em 2 ferraduras de alumínio e conectados em pares. O método de comutação aqui, como regra, e o esquema Larionov. Esse circuito converte uma tensão alternada trifásica em uma tensão contínua. Caixa de duralumínio do autogerador, com o terminal de saída isolado e com elementos de fixação ao motor. Ela é composta de 2 metades, em dianteira e traseira, presas por parafusos longos com porcas. Regulador de tensão com escovas. Em projetos anteriores de autogeradores, o regulador de tensão não era combinado com a unidade de escovas, mas era instalado separadamente no compartimento do motor. O diagrama de fiação de um autogerador com regulador de tensão integrado e remoto é um pouco diferente. Capacitor de supressão de interferência. Serve para reduzir a interferência no equipamento de rádio na rede de bordo do carro. Ele conectado em paralelo com a saída do gerador, ou seja, um de seus cabos é conectado ao terminal positivo do dispositivo e o outro à massa do carro. Polia de acionamento, geralmente conectada ao impulsor de resfriamento. Diagrama do alternador. O circuito regulador de tensão e, de fato, um amplificador de corrente com realimentação negativa de tensão. Ou seja, o aumento da tensão na saída do autogerador leva a uma diminuição da corrente que flui pelo enrolamento do campo do rotor, o que enfraquece seu campo magnético e, por causa disso, a tensão na saída do dispositivo diminui. Os geradores modernos usam um retificador adicional de 3 diodos de baixa potência para alimentar o enrolamento de campo. Isso elimina o fluxo de corrente através do enrolamento de campo quando a ignição é desligada e simplifica o esquema de indicação da presença ou ausência de carga. Quando a ignição é ligada, o regulador de tensão é energizado por meio da lâmpada indicadora. Enquanto não há carga, a corrente de excitação do alternador passa pela lâmpada e ela brilha. E assim que o alternador começa a produzir energia, a energia é fornecida ao regulador por diodos adicionais, a corrente através da luz indicadora para e ela se apaga. Operação da unidade. Quando a corrente flui pelo enrolamento de campo do autogerador, um campo magnético é gerado ao redor do rotor. A rotação do rotor pelo motor por meio da correia de transmissão faz com que as linhas de forca do campo magnético cruzem as voltas dos enrolamentos do estator. Isso gera campos eletromagnéticos nos enrolamentos, e a tensão elétrica alternada aparece nos terminais do enrolamento. Essa última é convertida em tensão CC por um bloco de diodos. A tensão constante necessária para o carregamento normal da bateria, a de 13,9 a 14,2 V, e mantida por meio de um regulador de tensão.
que reduz a corrente de excitação quando a tensão sobe acima do valor superior. E quando ela diminui abaixo do valor inferior, ele aumenta. E é assim que qualquer autogerador funciona. Um pouco de história. Os primeiros alternadores automotivos eram alternadores de corrente contínua. Os carros foram equipados com esses alternadores até o início da década de 1960. Sua principal diferença em relação aos alternadores é que os eletroímãs que criam um campo magnético são estacionários. O EMF está nos enrolamentos do rotor que giram nesse campo. A corrente retirada do meio anel isolado entre si, de modo que cada escova tem uma tensão de apenas uma polaridade. Suas desvantagens são o projeto complicado do conjunto escova-coletor e a baixa confiabilidade devido à alta corrente que flui pelos contatos entre as escovas e as placas do coletor. Portanto, assim que o setor começou a produzir diodos semicondutores com potência suficiente, os geradores CC dos carros começaram a substituir os alternadores por retificadores semicondutores. Os retificadores dos primeiros alternadores desse tipo para automóveis eram retificadores de selênio. Eles eram grandes e sua temperatura de operação era muito mais baixa do que a dos modernos retificadores de silício. Portanto, não podiam ser colocados dentro do alternador. Os primeiros reguladores de tensão eram reguladores de vibração. Eles eram relés que regulavam a corrente de excitação por meio de interrupções frequentes de curto prazo no circuito que alimentava a bobina do rotor. E por isso que o regulador de tensão ainda é frequentemente chamado de regulador de relé. Eles tinham contatos normalmente fechados que forneciam energia à bobina da armadura. Quando a tensão da rede elétrica aumentava, o enrolamento do relé atraía o núcleo e interrompia o circuito de alimentação da armadura. Isso fazia com que a tensão de saída do gerador caísse, o relé parava de segurar o núcleo e o circuito de alimentação do rotor se fechava novamente. Eles foram substituídos por reguladores de semicondutores em elementos discretos. Em seguida, surgiram os reguladores de tensão integrais com tamanho tão pequeno que foram combinados em uma unidade com escovas e inseridos na carcaça do gerador. Confiabilidade dos geradores. A maior influência sobre a confiabilidade e a vida útil dos alternadores automotivos é a qualidade dos rolamentos do rotor, da unidade coletora de escovas e do isolamento do enrolamento. O primeiro e o último fator dependem principalmente do nível da tecnologia de produção de componentes. O impacto do segundo fator está sendo eliminado pelo desenvolvimento de geradores indutores sem contato com polos encurtados. Esses geradores têm sido usados há décadas em tratores e máquinas agrícolas. Eles ainda não são usados em automóveis porque ainda não foram encontradas maneiras de eliminar suas principais desvantagens em pequena potência específica, grande amplitude de pulsação de tensão e ruído magnético significativo. Sua confiabilidade é visivelmente maior do que a de seus antecessores com escovas. Em conclusão, o princípio de operação do alternador do carro é fundamental para o funcionamento eficiente do sistema elétrico do veículo. Ele transforma a energia mecânica em energia elétrica, garantindo que a bateria seja carregada e que todos os componentes elétricos funcionem corretamente. Compreender como o alternador opera nos ajuda a reconhecer a importância de sua manutenção e a evitar problemas que podem comprometer o desempenho do carro. Portanto, sempre que notar sinais de falha, não hesite em procurar um profissional para garantir que seu alternador esteja em perfeito estado.